bem-vindos a essa nossa sexta videoaula do projeto de ensino suplementar Educação, Política e Práticas Pedagógicas em Tempos de Distanciamento Físico. O tema da conversa de hoje é a precarização do trabalho docente em tempos de pandemia. E para compreender melhor esse assunto, nós conversaremos com o professor doutor Gilmar Barbosa Guedes, do Centro de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E para começar, nós gostaríamos de saber quais conceitos são importantes na análise do ensino remoto e da consequente precarização do trabalho docente durante essa pandemia. É importante destacar o contexto vinculado à reestruturação produtiva flexível dos anos 80 até a contemporaneidade e, mais recentemente, a financiarização e mercantilização da educação. Nesse processo, consolida-se as grandes corporações mundiais, constituídas via especulação financeira e também do capital rolato, que tem como base a exploração do trabalho, em especial do setor terciário e do setor de serviços. Outro aspecto desse momento histórico é o desenvolvimento científico e tecnológico, que passa a comandar a realização do trabalho via movimento informacional das plataformas digitais. Esse momento é chamado principalmente da estrutura do trabalho do infraproletário. Outro aspecto importante desse momento é o reforço e a consolidação de novas modalidades no trabalho remoto capitalista, quais sejam trabalho à distância, teletrabalho, trabalho remoto e o home office, todos eles com um protótipo do trabalho uberizado. Um quarto aspecto a ressaltar é a porta para ampliação e reforço do trabalho informacional, que tende a ser flexível e intermitente. É o que a gente chama de trabalho de 0 hora. Como quinto ponto importante, a gente destaca a tecnologia, que é a tecnologia informacional assume uma pretensa neutralidade ideológica. E outro aspecto, os trabalhadores perdem a condição jurídica de assalariados. Eles se transformam em prestadores de serviços e terceirizados. É o chamado trabalhador empreendedor, sem patrão ou intermitente. Essas mudanças no mundo do trabalho, notadamente a partir da subprime, a crise do capitalismo nos anos 2000, ampliam a conformação de desenvolvimento do trabalho humano, guiado pela inteligência artificial, pelos algoritmos e a reengenharia produtiva. Esse formato vai refletir diretamente no setor de serviços educacionais, que passa a ser visto exclusivamente como uma mercadoria. As principais empresas que se destacam nessa área são a Croton, a Estácio, a Laurent, dentre outras empresas nacionais e transnacionais. E nesse contexto de pandemia, com o ensino remoto, quais são os ganhos para o capital e quais as consequências para o trabalhador? O primeiro aspecto a ponderar é que a modalidade de EAD ou home office reduz os custos e aumenta os lucros. É um elemento fundante para o capital essa redução de custos e aumento da mais-valia. O segundo aspecto é que torna invisível e individualiza o trabalho. Você perde a noção de coletividade. O terceiro aspecto reduz os direitos trabalhistas, dificulta a sociabilidade existente no espaço coletivo e dificulta sobremaneira a organização do trabalhador, inclusive em sindicatos. Mascara o baixo e instável assalariamento, que é característica desse formato de trabalho. Gera uma massa de trabalhadores precarizados que se sujeita à uberização para não sucumbir à miséria ou ao desemprego, e acrescente a demanda no mercado de trabalho por essa modalidade de trabalho que a gente chama de professor delivery, professor de freelance. A característica desse modelo de trabalho é que o assalariamento ocorre por hora, e a lógica é o reembolso limitado ao trabalho intermitente que você realiza. Você recebe exclusivamente pelas horas trabalhadas. E, finalmente, de forma mais preocupante, amplia a desigualdade e a divisão que existe
no campo sociossexual e racial nas características da divisão do trabalho. Por exemplo, as mulheres que trabalham em casa têm uma sobrecarga de trabalho acarretada pelo trabalho doméstico. Os jovens mais pobres têm dificuldade de ter acesso a equipamentos e materiais de informática. Nós temos discutido aqui no projeto suplementar de ensino as políticas públicas em educação e suas múltiplas determinações nesse contexto de pandemia. Agora gostaríamos de saber um pouco mais sobre a atuação dos professores e das professoras nesse tempo de pandemia. Vários estudiosos, a exemplo da professora Andréa Souza, têm identificado uma série de consequências na vida dos trabalhadores em educação. A gente pode pontuar algumas, dentre as quais houve um deslocamento da escola para dentro da casa dos estudantes. Segundo, é um engano a gente pensar que a tecnologia espontaneamente executa o trabalho pedagógico. Sempre vai haver a necessidade do trabalho vivo, fazendo essa mediação com o trabalho morto. As escolas privadas nesse período, na sua grande maioria, disponibilizaram plataformas, sistemas, aplicativos e redes que buscam simular uma pretensa normalidade educativa, mesmo durante a pandemia, com o número de mortos e doentes crescente. Surge também a oportunidade para ampliação de um novo mercado, que é o mercado dos programas e serviços educacionais, sempre mediados por tecnologias. Esse processo tem sido exponencialmente elevado em função da pandemia. Outro aspecto diagnosticado pelos pesquisadores é que os professores veem suas casas transformadas em estação de trabalho para a produção de conteúdo, aulas online, atendimento de alunos. É como se a escola continuasse a funcionar na casa das pessoas e na tela dos alunos. Outro aspecto importante é que suprime-se a fronteira entre o trabalho e a vida pessoal, a escola e a casa. Há uma confluência entre esses elementos. A experiência passa a ser testada em larga escala e de forma repentina, sem que ocorra um planejamento, que se prepare uma infraestrutura oferecida pelos empregadores. Os instrumentos de trabalho, os computadores, os fones, as câmeras, as cadeiras, a energia elétrica, a banda larga, tudo isso tem que partir, esses instrumentos partem do trabalhador. Então, aquela velha concepção capitalista de que um é detentor dos meios de produção e outro da força de trabalho começa a ser reconfigurada nessa nova forma de trabalho. Os docentes, inclusive os docentes, têm uma dificuldade subjetiva muito grande de trabalhar com as novas tecnologias e precisa instrumentalizar uma espécie de autodidata, na maioria das vezes sem apoio da administração escolar, geralmente apenas com apoio dos colegas. Os professores também precisam ser dinâmicos, disruptivos, integrados, simultâneos e híbridos. Quer dizer, precisam ser detentores de uma multiplicidade de habilidades e de competências. A jornada de trabalho é claramente alongada, porque o trabalhador precisa alimentar a plataforma de conteúdo, atender alunos, corrigir atividades e, na maioria das vezes, ainda tem que desenvolver o trabalho doméstico, por exemplo, das mulheres. Quer dizer, a ideia do o trabalho enquanto perspectiva de valor de uso e o trabalho enquanto perspectiva de valor de troca. Há uma interconexão desses dois conceitos. Há uma cobrança em cima dos prazos exímios, né? Quer dizer, há uma exigência cada vez maior no cumprimento dos prazos e exige-se uma flexibilidade, tanto no trato curricular como no trato pedagógico. Nesse aspecto, reforça-se uma nova concepção, uma nova reengenharia de organização do trabalho docente, em que é pautado fundamentalmente por um controle e uma vigilância do trabalho por parte do empregador e também do usuário, dos filhos e dos pais, ambos exigindo eficiência e eficácia desse docente. Nesse sentido, padroniza esses processos didático-pedagógicos, muitas vezes com apostilagem, com propostas curriculares centralizadas,
que ferem a autonomia e a liberdade de cátedra do docente. E afinal, professor Gilmar Guedes, nesse contexto de trabalho docente remoto, quais são as consequências para as trabalhadoras e os trabalhadores em educação? Os aspectos mais centrais nessa discussão é que esse modelo de trabalho remoto normalmente induz e instrumentaliza as teses capitalistas que defendem o trabalho informal e precário e intermitente, nessa lógica da uberização do trabalho. Em grande medida, esse trabalho atende a uma lógica meramente escolarizante, via o que a gente pode chamar de homeschooling. O trabalho do professor perde a centralidade do processo educativo e interfere diretamente na capacidade de produção de humanidade desse professor em conjunto com o aluno. A educação pensada nesses moldes, ela ocorre de forma equivocada, porque é uma situação na qual o professor passa a ser um mero instrutor, que delineia claramente uma lógica neotecnicista. Outro ponto a destacar é que rompe com a lógica intelectual produtiva do trabalho coletivo e com o conceito epistemológico mesmo do trabalho fundado na politecnia, que é a ideia do pensar e do fazer de forma congregada. Contrariamente, reforça a diretriz da polivalência, da ideia do saber fazer de forma meramente instrumental. Cria-se um ensino que, na maioria das vezes, é maquinal e informacional, que converte o professor muito mais num indivíduo digitalizado ou coisificado, secundariza o processo de interação humana, que é um encaminhamento fundamental para a criação de um processo educativo humanizado, ético, crítico e solidário. E, além de tudo, dificulta a volta à normalidade da vida associativa e cultural pós-pandemia. Dificulta a ideia de sociabilidade e reflexão conjunta do coletivo. Cria uma sociedade eminentemente, claramente de cunho meritocrático e individualista. A professora Andréa Souza escreveu um artigo chamado Trabalho Docente e Ensino à Distância nas Escolas Privadas. Nesse artigo, a professora Andréa coloca o seguinte: com essas palavras eu queria terminar a minha fala. O ensino remoto na pandemia poderá levar a uma desconfiguração do trabalho docente, que implica em precarização, redução do número de aulas e, portanto, da remuneração, não só da remuneração, como das férias, intensificação do trabalho, fragmentação das atribuições docentes, perda da autonomia sobre o processo de trabalho docente e automação da educação. Além disso, a combinação entre pressão por produtividade e maior vulnerabilidade diante dos espectadores, alheio ao processo pedagógico em si, também tem resultado em angústias e sofrimento psíquico, comprometendo a saúde física e mental dos docentes. Eu encerro minha fala sugerindo que vocês consultem para aprofundamento as bibliografias de Afonso, trabalho do professor no fio da navalha, assistam um live do professor Ricardo Antunes, intitulado Trabalho Remoto e Precarização do Ensino. Façam a leitura do texto do professor Evaldo Pioli, intitulado Processo de Mercantilização da Educação e o Novo Ciclo de Reformas Educacionais no Brasil. E, finalmente, enfatizo a ideia da leitura do texto da professora Andréa, que discute de forma muito abalizada essa temática.